Na caixinha de perguntas me pediram sugestões de livro. Bom, para você que está acostumado a me escutar no podcast, então, olá, bem-vindo ao Inspire, bem-vindo ao Hidrate Alma. Enfim, eu divido as minhas leituras em três tipos. Livros que são puramente biológicos, puramente científicos, que são um pouquinho mais a minha área de formação. Então, livros de neurociência, de psicologia evolutiva, de biologia comparada, que são coisas que eu gosto de ler, de estudar, mas por prazer, não por como se eu precisasse desenvolver algum conteúdo a partir disso. São os tipos de livros que normalmente eu leio quando eu estou na cama, porque eu tenho um horário ali que eu consigo entrar e daí já me dá um pouquinho de sono. Então, primeiro tipo de livro, livros científicos, recomendo Homo Biológicos. Esse livro mudou a minha cabeça completamente, é fantástico, é um livro sobre... Bom, ele tenta usar a biologia para explicar alguns paradigmas que a gente tem nas ciências humanas, na filosofia, né? O que é felicidade do ponto de vista biológico. Outro livro que é super interessante de ler chama O Cérebro de Buda. Ele faz umas pontes entre algumas coisas no budismo e propriamente explicações neurocientíficas para elas. Outro tipo de livro que eu gosto de ler é livros de autodesenvolvimento, que acaba sendo o tipo de livro que eu acabo colocando muito nos conteúdos do Inspire, né? Livros de autodesenvolvimento e livros de filosofia, principalmente, né? Então, o primeiro que eu gostaria de indicar para vocês chama A Coragem de Não Agradar. Esse livro é fantástico, mas não é um livro muito fácil. É um livro de filosofia adleriana, psicologia adleriana. Ele fala muito em autorresponsabilidade. Bom, isso pode ficar um assunto para um próximo dia, mas esse livro é fantástico. E muita gente tem me pedido assunto para falar sobre luto, como superar o luto, né? Nós temos uma aluna, inclusive, no curso que passou pela morte de um irmão, etc. A gente já entrou bastante nesse assunto em outros momentos, mas indico para vocês esse livro de uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela é super boa e super famosa até nesse ramo. Histórias Lindas de Morrer. E o terceiro tipo de livro que eu divido as minhas leituras são propriamente livros de literatura, livros de histórias, né? Livros de biografia, que é onde a gente, desenvolve outras partes da nossa personalidade, onde a gente descansa um pouquinho, né? Então, um livro que eu gosto muito, li ano passado, chama Infiel. É a história de uma menina que, sobreviveu a uma sociedade islâmica, enfim, veio para o mundo mais liberal, enfim, toda uma história com muitas coisas. Ela é etíope, conta a história dela na Arábia Saudita, enfim. Esse livro muito bom. E aqui não deixaria de citar o meu autor favorito, é tipo um Dan Brown, só que com um enredo assim um pouco mais elaborado, mais tchan, assim, sabe? É um escritor português que vive na França, então ele escreve em francês, eu acho que originalmente, então eu não sei das obras dele em português, se elas são realmente tão boas, né? Se a tradução ficou legal. Mas qualquer livro desse cara, fantástico. Esse é o Enigma do Einstein, né? Essa versão está em espanhol, mas vale qualquer uma. José Rodrigues dos Santos. Querem um autor bom para você ler assim com vontade de ir para frente e descobrir o que vai acontecer, e ainda de um jeito assim, com uma trama bem elaborada e com conceitos legais. José Rodrigues dos Santos.